Professor, a popularidade do presidente russo Vladimir Putin aumentou depois da invasão da Rússia na Ucrânia, porém ali na última semana uma pesquisa apontou que essa popularidade caiu, mas segundo a pesquisa aponta que o motivo foi por conta da proposta de reforma da Previdência do Kremlin ali, que estaria no centro de uma polêmica. O governo quer que seja aumentada de 60 anos para 65 anos, no caso dos homens, a aposentadoria, enfim, seria esse motivo ali que teria caído a popularidade do presidente russo Vladimir Putin. Ele estava ali por volta de 77%, 80% de votos ali com aprovação da população russa, uma aprovação comparada, inclusive antes da absorção ali, da reabsorção da Crimeia na Ucrânia. Você acredita que realmente esse seja o motivo? A gente sabe que é muito restrita as informações ali da Rússia, né? A gente pegou essas informações de próprios sites russos, mas a proposta de reforma da Previdência seria o grande motivo realmente dessa baixa popularidade, dessa queda de popularidade russo? Ou os russos já estariam acordando ali e vendo que a economia está enfraquecendo por conta dessas sanções econômicas da guerra? Isa, a gente tem uma tendência a olhar naturalmente para os dados da Rússia, é inevitável, do ponto de vista muito nosso, do ponto de vista ocidental. E a gente se coloca naquela posição que poxa, se isso estivesse acontecendo aqui, eu não ia gostar do governo, eu ia falar contra o governo, numa guerra como essa e tal. E aí tem dois elementos a ser levados em consideração. Primeiro, o histórico russo. A grande parte dos russos que hoje estão respondendo a pesquisas como essa, lembram, como eu falei agora há pouquinho, da Rússia da década de 1990. Era uma Rússia considerada fraca, considerada incapaz de defender seus próprios interesses, considerada submissa a interesses estrangeiros. Era uma Rússia que era absolutamente desconsiderada como uma grande potência. Tanto é que a Rússia, que era parte da União Soviética, a União Soviética era uma das superpotências durante toda a Guerra Fria, a Rússia, na década de 90, ela era considerada apenas um país emergente e olhe lá, não era muito mais do que isso. Então os russos eles tendem a enxergar o Putin com muita admiração. O Putin, ele encarna, em grande medida, a história de grandeza da Rússia. Seja ela vinculada à União Soviética, seja ela vinculada ao Império Russo. Deixando claro, o Putin está longe de ser um comunista. Às vezes a gente fala assim, mas ele era da KGB. Está longe de ser um comunista ou qualquer coisa assim. Ele sequer é um cara de esquerda, mas ele é alguém que encarna para si a grandeza da Rússia. A grandeza que era da União Soviética, a grandeza que era do Império Russo desde sempre. Então, quando a gente olha para os gráficos de popularidade dele, e essas não são pesquisas feitas apenas por veículos russos, a gente está falando sobre pesquisas feitas também por veículos estrangeiros, que não tem qualquer tipo de compromisso em agradar o governo russo, o que a gente vê é que ele teve um pico de popularidade, por exemplo, em 2014, que foi exatamente quando ele anexou a Crimeia. Qual é o recado que os russos passam, portanto? É esse tipo de postura que a gente valoriza, é esse tipo de postura que a gente admira. E agora também, a popularidade, portanto, ela subiu. Sobre a questão da Previdência, óbvio que isso mexe com a popularidade de qualquer presidente ao redor do mundo. A população está olhando muito também para as suas condições econômicas. Agora, acredito, Isa, que isso ainda não tenha gerado um impacto na popularidade quando a gente fala sobre o impacto da guerra sobre a economia das pessoas. Os russos, de uma forma geral, conseguem entender, suas pesquisas vêm mostrando, conseguem entender a dureza econômica causada por um conflito como esse. Faz parte, pensam os russos. É claro que a gente não sabe como é que isso funciona. Na verdade, a gente sabe, A gente sabe que a popularidade ela tende a cair com o passar do tempo. Em um período mais alongado, com uma guerra sem definição, com dificuldades econômicas alongadas, aí sim a popularidade ela tende a sofrer. Agora, por causa da guerra, que na verdade ele não chama de guerra, ele chama sempre de operação militar especial, isso não vai mexer na popularidade e se mexer é para cima. Agora, reforma da Previdência e dificuldades econômicas mais alongadas, essas sim podem mexer com a popularidade do Putin. Lembrando, você lembrou muito bem também, isso é fundamental ser colocado na equação, o governo russo controla os meios de comunicação, então as informações não são livres, óbvio que isso ajuda a filtrar muitas informações que chegam ao russo médio, que é o pessoal que responde a esse tipo de pesquisa.